sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Nessa manhã nós leremos os versículos 38 ao versículo 41. Então, seja no seu smartphone, seja na sua Bíblia de papel, ou seja acompanhando aqui no telão, diz assim a palavra de Deus. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Nós vimos no domingo passado que Jesus, após o Monte da Transfiguração, e o episódio onde os discípulos foram incapazes de expulsar o demônio da criança, ele começa a voltar para Cafarnaum. E no caminho ele faz a sua segunda predição da paixão, da sua morte e ressurreição. E no caminho os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o mais importante, quem era o maior. E então Jesus usa essa oportunidade, quando eles chegam em casa e estão na casa de Pedro assentados, Jesus ensina eles a respeito do significado da verdadeira grandeza. Ressignificando que ser grande não é ser servido e ser importante, mas é servir aos outros. E ele ilustra essa verdade com a parábola visual da criança, botando uma criança no seu colo e dizendo que se vocês querem ser grandes, sejam como essa criança, ou seja, insignificante, que serve os outros, sem importância. E eles estavam em casa, então. E João, ele aproveita a oportunidade para falar algo para Jesus. Mas parece que ele não estava ouvindo muito bem Jesus. Jesus está falando sobre humildade, sobre serviço, sobre a verdadeira grandeza. E João responde a Jesus e ao seu ensino nos versículos 35 a 37. E mais uma vez, Jesus usa o que João disse como uma oportunidade de ensino para ensinar aos discípulos. E dessa vez ele ensina que não pode haver neutralidade com relação à pessoa de Jesus, mas que os discípulos devem ser tolerantes para com aqueles que são diferentes. Esse é o tema da mensagem de hoje. Não pode haver neutralidade com relação a Jesus. Ele é ou o Senhor ou não. Estamos nele ou não. Mas nós, discípulos de Jesus, temos de ser tolerantes para com aqueles que são diferentes de nós. Isso significa, meus irmãos, que existem somente duas realidades espirituais. Ou você é a favor de Jesus, ou você é contra Jesus. Não há meio termo. Ou nas palavras de Jesus em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. A mensagem dessa manhã vai girar em torno dessa verdade espiritual. Que não podemos ser neutros em relação a Jesus. E também de que temos de ser tolerantes para com aqueles que são diferentes. E o esboço da mensagem dessa manhã é bastante simples. A passagem que lemos ela é curta, mas bastante profunda. E a mensagem tem dois temas principais. Em primeiro lugar, nós temos a perspectiva dos discípulos. E o incidente sobre o episódio daquele exorcista que tinha sido bem sucedido, enquanto os discípulos não foram. Depois nós temos a perspectiva de Jesus. E o ensino de Jesus sobre como até mesmo o menor dos servos do Senhor é importante aos olhos de Deus. Então, primeiro ponto principal, a perspectiva dos discípulos. O incidente com o exorcista bem-sucedido, versículo 38. João, ele aproveita um ensino de Jesus sobre a verdadeira grandeza, sobre servir aos outros, e como Jesus identifica todos os servos dele, ainda que fossem os menores, todos os que creem nele, com ele próprio. Porque se você serve a uma criança, se você recebe até uma criança, você está recebendo a ele. Ele usa esse episódio para falar, mestre, nós durante o caminho encontramos um homem
E ele estava expulsando demônios em seu nome. E diferente do episódio que nós não conseguimos expulsar o demônio, ele estava sendo bem sucedido. Os demônios estavam sendo expulsos em nome do Senhor. O que os apóstolos fizeram quando eles encontraram esse homem? Em vez de se alegrar pelo fato de alguém estar libertando uma pessoa da opressão demoníaca pelo poder que há no nome de Jesus, em vez de se alegrarem que o reino de Deus estava avançando, eles cercam aquele homem e certamente o ameaçam. Olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Pare de fazer isso. Nós ordenamos a você. Afinal de contas, ele não fazia parte dos 12. Ele não era um dos apóstolos de Jesus. Essa era a justificativa deles para impedir aquele homem de realizar a obra de Deus. Isso significa, meus irmãos, que os apóstolos impediram aquele homem por causa da percepção que eles tinham dele próprios. Nós somos especiais. Ora, Jesus subiu ao monte e nos chamou pelo nome, nos designou apóstolos. Ele não chamou outros, mas somente nós. Então nós somos especiais. Percebam aqui no versículo 38, quando João diz: nós o proibimos de fazer isso. Por quê? Porque não nos seguia. Ele não diz porque não seguia o Senhor. Ele diz não nos seguia. Como aquele homem pode estar expulsando demônios se ele não faz parte do nosso grupo seleto? É isso que João está dizendo aqui. Nós somos os 12, nós somos os apóstolos. Foi a nós a quem o Senhor comissionou para irmos de 2 em 2 e pregarmos o Evangelho. Foi a nós que o Senhor deu autoridade sobre espíritos e demônios. Foi a nós que o Senhor ordenou pregar o Evangelho. Quem ele pensa que é? Então nós o proibimos. Perceba a arrogância dos apóstolos aqui. Marcos, meus irmãos, tem vez após vez demonstrado como eles eram incapazes de compreender o que Jesus dizia. Quando Jesus contava uma parábola, eles tinham que chegar depois de Jesus: mestre, por favor, o que significa isso? Quando Jesus falava algo, eles não tinham compreensão. Ou eles tinham uma compreensão equivocada de quem era Jesus. Eles achavam que Jesus iria para Jerusalém para derrotar os poderes, eles iriam reinar e governar com ele. Marcos nos mostra vez após vez como eles eram incapazes de discernir as coisas e como eles discutiam a respeito de quem era o mais importante dentre eles. Marcos nos mostra como eles foram incapazes, inclusive, de expulsar um demônio de uma criança. E agora, eles impedem pessoas que não eram do grupo deles, que estavam realizando a obra de Deus. Perceba a arrogância deles aqui. Os apóstolos estavam preocupados apenas com o seu próprio umbigo. Eles olhavam apenas para o seu próprio nariz. Eles queriam grandeza para si. Perceba, João parece que não compreendeu o que Jesus estava falando. E aqui ele está representando todos os outros apóstolos. Porque está dizendo, nós o impedimos. Todos os apóstolos queriam grandeza para si. E Jesus acabou de falar sobre a verdadeira grandeza. Aqueles discípulos, os apóstolos, não estavam preocupados se aquele exorcista seguia Jesus. Se ele era um servo do Senhor, se ele era temente a Deus, se ele amava Jesus, se ele tinha se convertido, se ele acreditava que Jesus era o Messias. Não, eles não estavam preocupados com nada disso. Eles só estavam preocupados se ele fazia parte do grupo deles. O critério para eles era, ou você é parte do meu grupo, ou você não pode fazer isso. Quantas vezes nós também não somos assim? Essa passagem é um alerta para nós. Quantas vezes nós não estamos diante de coisas espirituais profundas? Quantas vezes nós estamos diante da palavra de Deus em leitura? Quantas vezes não estamos diante da presença de Deus no culto? Quantas vezes não estamos em um lugar santo com outros crentes, em oração, em leitura bíblica, servindo ao Senhor, mas lá no fundo, no nosso íntimo, nós estamos preocupados apenas conosco mesmo. Com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que os outros vão pensar de nós, com a roupa que nós estamos vestindo, se nós vamos impressionar ou não vamos impressionar os outros. Quantas vezes nós não estamos apenas pensando na nossa própria superioridade em relação aos outros? Nós estamos aqui servindo, mas o João e a Maria. Nós pensamos na nossa própria superioridade em relação a eles. Seja pelos bens que possuímos, pela roupa que vestimos, seja por causa da nossa importância do nosso trabalho, por qual o trabalho que nós temos, seja porque nós não cometemos os mesmos pecados e não caímos nos mesmos erros que os outros, seja porque nós não somos simples e ignorantes.
Nós temos estudo, nós conhecemos, nós somos reformados ou algo assim. Quantas vezes nós não somos arrogantes como os apóstolos? E isso diante de coisas santas. Percebam, os apóstolos estavam diante do Deus encarnado, diante do Santo dos Santos, do Senhor Deus, Criador do universo, ali em forma de homem. E com este mesmo Senhor falando a eles sobre humildade, serviço, sobre a sua morte e ressurreição que aconteceria em Jerusalém, para onde ele estava indo. E os discípulos estão o quê? Preocupados com o seu próprio umbigo, com grandeza para eles. Nós, muitas vezes, somos assim também. Talvez uma história do Antigo Testamento possa ilustrar bem a nossa tendência. Em Números 11, 24 a 29, nós somos informados de que Moisés reuniu por ordem do Senhor, Deus, 70 anciãos do povo. E que, quando eles estavam reunidos diante da tenda do encontro, Deus envia o seu Espírito, e aqueles 70 anciãos são cheios do Espírito, e eles começam a profetizar. E Deus começa a fazer a sua obra no meio deles, confirmando então aqueles homens. Mas havia 2 homens, nos diz a Escritura, que mesmo inscritos na lista que Moisés havia feito, não foram até diante da tenda do encontro. Mas que o Espírito Santo, mesmo assim, desceu sobre eles. E adivinha? Eles também começaram a profetizar, mesmo não estando lá com Moisés, não sendo parte daqueles 70. Estes 2 homens também começaram a profetizar. Quando a notícia chega até Moisés, olha só, Moisés, também tem 2 homens, 2 anciãos aqui no meio do povo, profetizando e falando das coisas do Senhor. O Espírito também desceu sobre eles. Qual é a reação de Josué, servo de Moisés? Ele olha para Moisés e diz: Moisés, eles não estão aqui entre nós. Não permita que eles façam isso. Vá lá e repreenda eles. Eles não estão aqui, eles não podem sair por aí profetizando. Quem são eles? Eles não estão aqui como você ordenou. Mas qual é a resposta de Moisés? Moisés diz: eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Percebam aqui a diferença da postura de Josué e da de Moisés. Josué não queria que eles profetizassem, porque eles não eram parte do meu grupo. Eles não estão aqui comigo. Eles não estão aqui sob a minha liderança. Afinal de contas, Josué era como se fosse o segundo depois de Moisés. Mas Moisés não tinha um espírito sectário. Os discípulos estão aqui fazendo a mesma coisa que Josué fez nesse episódio. Infelizmente, nós também fazemos muito disso. Nós vivemos em uma era extremamente narcisista, onde nós olhamos no espelho e nos importamos apenas conosco mesmo, os meus dons, os meus talentos, os meus bens, aquilo que eu quero. Pensamos apenas em nós mesmos. Nós vivemos em uma época em que nós estamos certos o tempo todo. Se você tiver a infelicidade de gastar talvez algumas horas na internet, você vai ouvir posições totalmente polarizadas. E este tem a razão, e aquele tem a razão, e o outro tem a razão. E nós sabemos que nem todos podem ter a razão simultaneamente, mas nós estamos o tempo todo certo. Nós somos o centro dos nossos pensamentos o tempo todo. Nós não pensamos nos outros, nós só pensamos em nós e como satisfazer os nossos desejos. Percebam, os apóstolos eram assim. Eles pensavam que eles eram especiais. Afinal, Jesus subiu no monte, ele chamou a mim, pelo nome. Eu sou especial. Eu tenho privilégios que os demais discípulos não têm. Era isso que estava na mente e no coração dos apóstolos. Ainda hoje, meus irmãos, tem gente que gosta de lugares especiais para pessoas especiais e que meros mortais não vão. Talvez muitos de nós não vamos em lugares que somente pessoas multimilionárias possam ir. E nós trazemos isso para dentro da igreja. Hoje, infelizmente, tem igrejas com áreas VIP, não é verdade? Alguns líderes são mais como estrelas do que servos. Cultos são mais parecidos com shows do que com atos de serviço de edificação ao próximo. Será que nós não aprendemos nada com Jesus ao longo destes 2 milênios?
Nós pensamos que somos especiais e queremos coisas especiais para nós. Mas percebam, Jesus aqui ele inverte o valor e as aspirações humanas com a sua resposta aos apóstolos. O que o mestre diz quando ouve o que os apóstolos impediram aquele homem de expulsar os demônios em nome de Jesus é algo que impacta os discípulos e que também deve nos impactar hoje. Jesus diz o seguinte: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então isso me leva ao segundo ponto aqui nessa manhã. A perspectiva de Jesus. Todos, no reino de Deus, pertencem ao Senhor e são importantes aos seus olhos. Versículos 39 a 41. Jesus, ele diz com a sua resposta que se alguém está fazendo a obra de Deus, com sinceridade no coração, de acordo com o padrão de Deus, no nome de Jesus, estendendo a missão de Jesus às pessoas perdidas, esse alguém não pode ser contra ele. Pelo contrário, porque ninguém que faz sinais em nome de Jesus, ninguém que expulsa um demônio, ninguém que cura um enfermo, a seguir sai falando mal de Jesus. Essa é a lógica da resposta de Jesus. E o que ele quer dizer com a sua resposta é que todos que creem nele pertencem a ele e carregam o nome dele, não apenas os apóstolos. Jesus está ensinando aos apóstolos: olha, vocês, por mais que tenham um papel especial no reino de Deus, vocês não são os únicos a realizar a obra de Deus. Jesus está ajustando aqui a elevada, alta importância dos apóstolos, que eles tinham a respeito de si próprios, a ponto de impedir aquele homem que estava fazendo a obra de Deus, porque ele não seguia eles. Jesus está aqui deixando claro que a questão fundamental não é fazer parte dos apóstolos. Sim, eles são especiais. Sim, eles iniciaram, Jesus os escolheu. Mas a questão fundamental aqui não é ser parte dos 12, mas ser contra ou a favor de Jesus. É por isso que Jesus diz nessa passagem, no versículo 40, quem não é contra nós é a favor de nós. Não há neutralidade espiritual aqui. Ou você pertence a Jesus porque crê e confia nele, ou você é inimigo de Jesus porque não crê e não confia nele, não segue a ele. Então, mesmo que os 12 desempenhem um papel único no reino de Deus, a obra de Deus não está limitada àqueles apóstolos. Pelo contrário, os discípulos após os apóstolos prosseguem a obra do reino de Deus. E os discípulos após os discípulos, e assim por diante, até chegarmos hoje, onde nós também carregamos a obra de Deus e pertencemos a Ele. Nós não podemos limitar o poder de Deus a nós mesmos, é o que Jesus está dizendo. Não podemos limitar o poder de Deus a nós mesmos, embora muitas vezes nós possamos tentar. Não podemos limitar o poder de Deus à nossa igreja. Não podemos presumir que o único modo que Deus age e abençoa as pessoas é o nosso modo de fazer as coisas. Jesus está dizendo aqui que não. Percebam, os apóstolos eram exclusivistas aqui, somente nós. Mas Jesus está demonstrando o seu coração aqui, para todos os que creem nele e para todos os que pertencem a ele. Meus irmãos, todos nós temos a tendência a ficar no nosso grupo. Todos nós temos a tendência a ficar com as pessoas que pensam semelhante a nós, para que nós tenhamos um grupo, e isso até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja nós temos a tendência a criar grupos e ficarmos com aqueles que são parecidos conosco, que pensam conosco. Nós temos muitas vezes uma mentalidade de seita. Sabe qual é a mentalidade de seita? Somente eu estou certo. Todo o resto está errado. Somente eu vou para o céu. Somente eu sirvo a Jesus fielmente. Os outros, não. Os outros estão equivocados. Percebam o contraste das declarações de Jesus com os nossos dias. É muito grande. Nós brigamos por poder, por força, nós brigamos por fama, para atrair mais pessoas, em oposição ao que Jesus ensina nessa passagem. Mas o que nós precisamos é de um profundo senso de humildade,
que entende que Deus pode usar qualquer pessoa. E um profundo senso de humildade que quando vê Deus usando o outro, não fica irado, não repreende, mas glorifica a Deus quando aquela pessoa é bem-sucedida em realizar a obra de Deus. Mesmo que ele não seja parte do nosso grupo. Mesmo que ele não pense como nós. Irmãos, esse episódio é importante para nós como igreja. Porque como igreja aqui, nós queremos ser abertos a todos os crentes genuínos em Rio Grande e a todas as igrejas centradas no Evangelho aqui nessa cidade. Queremos que isso seja uma característica da nossa igreja. Porque nós não somos os donos da verdade. Nós queremos ter um coração voltado para todos os crentes dessa cidade, para servir de algum modo todas as igrejas bíblicas dessa cidade. E a verdade é, irmãos, que existem outras igrejas que são fiéis e que pregam o Evangelho. Nós não somos os únicos. Nós não somos uma seita onde está todo mundo errado nessa cidade, nós estamos certos. Pelo contrário, nós queremos cooperar com aqueles que são biblicamente centrados, que são igrejas que expõem a Escritura, que querem andar no temor do Senhor. Nós não somos uma seita, mas é a igreja do Senhor. E precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos a ação de Deus por meio de outros aqui nessa cidade. Ainda que discordemos deles, ainda que possamos fazer as coisas diferentes, precisamos reconhecer que Deus age também por meio de outros aqui. A nossa paixão aqui não deve ser querer ser a maior igreja de Rio Grande e demonstrar que todos os outros estão errados e nós estamos certos, nós somos a maior igreja porque estamos certos. Todo mundo está errado. Não, a nossa paixão precisa ser querer ser uma igreja grande aos olhos de Deus. Temos que ser grandes, sim, mas aos olhos de quem realmente importa sermos grandes. E com isso eu não estou querendo dizer que nós queremos ser sempre pequenos e nunca crescer, ter mais pessoas. Não, não é isso que eu estou falando. Mas se nós crescermos, temos que ser grandes antes, aos olhos de Deus, para cooperarmos com aqueles que servem aqui nessa cidade. Para isso, então, nós precisamos evitar o tipo de sectarismo de João. Que aquele homem lá, não, aquele homem estava errado, por isso eu o repreendi e o proibi. Nós precisamos evitar o tipo de sectarismo dos apóstolos e sermos mais como Jesus. Porque a resposta de Jesus implica que ele se importa com os seus servos. Não só com os 12 apóstolos, mas com todos eles, independente de quão grandes feitos e obras eles realizem. Então, nós temos que ser parecidos com Jesus e o seguir e nos darmos bem com os outros, ainda que discordemos deles em relação a algumas questões. Agostinho, certa vez, ele disse muito acertadamente o seguinte: muitos dos que pertencem a Deus não estão na igreja, e muitos dos que estão na igreja não pertencem a Deus. Agostinho disse isso há mais de 1.700 anos. Isso significa que nós precisamos reconhecer que Deus pode agir de fora do nosso círculo. Deus pode agir de fora do nosso círculo. E nós não podemos traçar limites à ação de Deus. Porque o povo de Deus não se resume a nós, ao meu grupo, a quem eu quero que seja o povo de Deus. Mas isso significa que nós devemos abraçar todos, indistintamente? Não. A resposta para essa pergunta é um sonoro não. Nós precisamos continuar discernindo os espíritos. Essa é a nossa responsabilidade, segundo a Escritura. Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nós não podemos sermos iludidos, porque as pessoas usam o nome de Jesus. Talvez uma história do Novo Testamento agora possa nos ajudar a compreender isso. Lá em Atos 19, nos versículos 13 a 16, nós somos informados a respeito do relato dos filhos de Seva. Dos 7 filhos de Seva, que estavam tentando expulsar um demônio em nome de Jesus. Mas eles não conheciam Jesus. Eles não pertenciam a Jesus. Eles não confessavam Jesus. E o que acontece? Em vez de eles expulsarem aquele demônio, eles são humilhados, espancados e deixados nu na rua por causa daquele demônio que possuía aquela pessoa. Porque o demônio ousadamente responde: olha, Paulo, eu sei quem é. Jesus eu conheço. Mas quem são vocês? Vocês não pertencem a Jesus.
Então, nós não devemos dar ouvidos a todos aqueles que falam em Jesus, mas nós temos que discernir, ter sabedoria. Não basta uma pessoa dizer ser de Jesus ou usar o nome de Jesus. Existem muitos falsos profetas por aí, inclusive nessa cidade. Existem muitas falsas igrejas por aí, inclusive nessa cidade. Por isso, nós não podemos abrir mão da verdade do Evangelho e da centralidade da palavra de Deus, para podermos cooperar com aqueles que realmente são de Jesus, ainda que pensem diferentes de nós. Precisamos ter, então, receptividade à obra de Deus, independente de quem a realiza, desde que com sinceridade, fé e fidelidade no Senhor, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E o critério para isso não deve ser nós mesmos, mas Jesus. Então nós não podemos impor o nosso pensamento individual sobre os outros, mas temos como critério o que a Escritura diz, o que a palavra diz. Por isso que a unidade do povo de Deus, irmãos, é importante. Não somente na nossa igreja, mas nessa cidade, nesse país e no mundo. E a unidade do povo de Deus só pode ser alcançada assim, com humildade, reconhecendo que Deus trabalha por meio daqueles que são diferentes de nós também. Mas a unidade do povo de Deus não é algo como uma inclusão que nós conhecemos hoje. Todo mundo é bem-vindo, sabe? Nós incluímos todo mundo, de todas as tribos, de qualquer forma. Não importa como você está, venha e fique assim como você está. Essa inclusão, ela é diabólica e demoníaca, porque quando nós participamos da igreja do povo de Deus, nós precisamos primeiro de arrependimento e fé. Então somos transformados. Quem é Jesus para você? Esse é o único critério para a unidade. Se nós confessamos Ele como Senhor e Salvador, como o único suficiente, nós podemos nos unir, ainda que pensemos diferente. Então, formas de governo de igreja, batistas, presbiterianos, luteranos, episcopais, a grande questão de batismo infantil ou de crentes, as questões de aliancismo ou de dispensacionalismo, de continuidade dos dons ou de cessação dos dons, todas essas coisas são secundárias. Sim, nós discordamos dos nossos irmãos presbiterianos. Nós pensamos que eles estão errados ao batizar crianças. Nós discordamos dos nossos irmãos pentecostais, por exemplo, que eles pensam que todo crente genuíno tem que falar em línguas estranhas. Não! Os dons estão aí. Alguns falam em línguas, mas nem todos, nos diz a Escritura. Mas eles continuam sendo nossos irmãos. Eles continuam tendo o critério de confessar Jesus e somente Jesus como Senhor e Salvador. Nós não concordamos, obviamente, com compreensões teológicas que concordamos serem equivocadas, mas somos um com aqueles que pensam diferente de nós. Somos um com o povo de Deus. Esse texto é um chamado à unidade do povo de Deus. É um chamado a nós aqui, pessoas diferentes, cariocas, baianos, gaúchos, pessoas do norte e do sul do país, a nos unirmos. A estarmos em unidade, ainda que pensemos diferente, porque estamos debaixo da mesma autoridade de Jesus e do mesmo Senhor. Esse texto é um chamado para sairmos da nossa bolha e glorificarmos a Deus pela sua obra nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo, por meio de outras pessoas completamente diferentes de nós mesmos. Irmãos, nós devemos reconhecer quem é o inimigo verdadeiro. Não é aquele que pensa diferente de mim, mas está fazendo a obra de Deus. Nosso inimigo em comum é o mal. São as forças das trevas que destroem maliciosamente as vidas humanas. Nós precisamos nos alegrar pelo fato de que outros fora do nosso círculo estão realizando a obra de Deus, salvando pessoas, libertando pessoas, trazendo cura para a alma das pessoas. E que nós podemos ser amigos deles. Porque vivemos em um mundo onde todos precisamos de amigos, uns dos outros. Senão nós também seremos dominados pelas trevas, pela tentação, e cederemos ao pecado e cairemos. Nós não podemos nos envolver com disputas mesquinhas, com coisas secundárias, mas nos importarmos com aquilo que realmente importa. Porque quando nós nos envolvemos em disputas com os outros, quando nós pensamos que a minha teologia é correta, não, o meu modo de fazer isso é correto, ou aquilo é correto, e nós trazemos isso para dentro das nossas próprias igrejas, nós não podemos vencer a batalha
contra o verdadeiro inimigo. E o verdadeiro inimigo, quando nós fazemos isso, ele se infiltra na igreja e nos impede de avançar o reino de Deus. É por isso que nós precisamos de unidade na nossa igreja, mas também com outros crentes genuínos nessa cidade. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu contexto de vida, se há outros crentes genuínos que pensam diferente de você, você pode se unir a eles. Você pode servir a Deus com eles também. Mas antes de encerrar, nós ainda precisamos responder a pergunta sobre o que está acontecendo no versículo 41. Porque ninguém, ao ler essa passagem, imagina que Jesus faria esse comentário sobre dar um copo de água e receber uma recompensa nessa questão de unidade. Mas Jesus está nos ensinando aqui, e aos apóstolos também, que o ministério, que o serviço a Ele, não é um privilégio de alguns apenas, mas uma dádiva para todos aqueles que pertencem a Jesus. Nós não precisamos, meus irmãos, mais de mediadores. Nós não precisamos mais de sacerdotes que façam a obra de Deus, que intercedam por Deus em nosso favor. Nós agora podemos acessar a Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele abriu pelo seu sangue. Nós podemos ir diretamente à sala do trono de Deus. E agora nós também podemos servir a Deus de modo agradável. Mas perceba que Jesus não está ensinando aqui que são apenas uns poucos que servem a Ele. Alguns poucos que fazem grandes coisas, como expulsar demônios ou realizar milagres. E que essas pessoas são então quem realmente serve a Deus. E que nós devemos apoiar elas, que são elas as mais importantes do reino de Deus. E que todos os demais são cidadãos de segunda classe. São servos de segunda classe. Não, Jesus está dizendo aqui que até mesmo pegar um copo de água fria e dar a um servo de Deus é um serviço para Ele. Algo que nós consideramos insignificante. Pegar a água da torneira e dar a uma pessoa é também um serviço para Deus. Jesus ele está fazendo aqui com que os apóstolos percebam o que está envolvido no serviço a Ele, no reino de Deus. Não são feitos poderosos apenas, não são grandes obras apenas, mas até o menor dos atos de serviço para aqueles que são parte do povo de Deus, para aqueles que creem em Jesus e que carregam o nome de Jesus, são preciosos aos olhos de Deus. Então, esposa, se você serve o seu marido, você está servindo ao Senhor. Se você estende a sua mão e dá um copo de água a um servo, vejam, isso é insignificante, isso não aparece nos noticiários. Fulano deu um copo de água a um missionário sedento. Não. Esposa serviu o seu marido fielmente durante muitos anos. Não. Jesus está dizendo que todos os atos de serviço aqui, por menores que eles sejam, são preciosos aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Jesus. Porque o crente se identifica com o Senhor, e o crente é um com o Senhor. E quando nós servimos os crentes, nós estamos servindo o Senhor, o próprio Deus. Jesus está aqui eliminando, meus irmãos, todo o mérito. Eu expulso demônios. Eu curo enfermos. Eu profetizo. Eu só levo um copo de água para as pessoas. Ele está eliminando todo o mérito. Porque todo o serviço é igual diante de Jesus. Até mesmo um copo de água fria será recompensado. Não são apenas os grandes atos de serviço que vão ser recompensados. Mas até mesmo se você deu um copo de água fria para um dos servos de Deus, no dia da revelação de Jesus, Ele mesmo dará a você uma recompensa pelos seus atos de serviço. Ainda que insignificantes aos olhos dos outros, ainda que não apareçam jamais para as pessoas, fiquem no oculto eternamente, Deus os vê e Deus os recompensará. É isso que Jesus está ensinando aqui. Aos olhos de Deus, todos os atos de serviço são importantes e significativos. Então essa passagem, meus irmãos, é para nós também. Que não somos importantes aos olhos do mundo. Que não governamos, que não lideramos, que não temos as profissões mais influentes. É para nós não pensarmos que se não estamos fazendo grandes coisas para Deus, nós não receberemos recompensa. O serviço que nós realizamos não importa. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui importa. Até mesmo um copo de água dado a um servo sedento será
recompensado. Um dia, o próprio Deus recompensará você e os seus atos de serviço invisíveis. E isso são boas notícias. Nós podemos servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Não importa se são muitos ou poucos, se são grandiosos ou pequenos. Nós podemos servir, nós podemos amar nosso Senhor e servir o povo de Deus, certos de que o próprio Deus um dia nos dará recompensa pelos atos de serviço que os outros consideram insignificantes, que não aparecem nas manchetes, mas que Deus vê e se importa. Então não importa o quão pequenos nós sejamos, o quão desconhecidos nós sejamos, o quão aparente e insignificantes sejam os nossos talentos, servimos a Deus e ao seu povo. Nem que seja dando um copo de água fria a um dos servos sedentos de Deus, nós receberemos recompensa. Isso das mãos do próprio Deus. Meus irmãos, para concluir, eu quero chamar a nossa atenção ao que Jesus diz no versículo 41. E ele diz: essas são realidades porque vocês são de Cristo. Essa é uma bela forma bíblica de dizermos que pertencemos a Jesus. Sim, se você ouviu o chamado do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, confessa Jesus como Senhor e Salvador, você pertence a Ele. Você se identifica com Ele. Ele está em você. Como isso é possível? Como homens arrogantes, como os apóstolos que pensavam em grandeza para si, poderiam ter Cristo? Como pessoas que discutem sobre questões triviais, como eu e você, com as nossas falhas e dificuldades tão aparentes, podemos pertencer a Cristo. Como pessoas como nós, que vivem caindo nos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados, podemos pertencer a Cristo. A resposta é simplesmente por causa do que Ele fez por nós. Por causa do modo como Ele nos serviu. Por causa do modo como Ele vai à cruz voluntariamente morrer em nosso lugar. Os apóstolos não estavam prestando atenção. Talvez nós não prestemos atenção. Mas Jesus inicia essa série de ensinos que nós estamos aqui desde o versículo do capítulo 9, falando sobre a sua paixão, sobre a sua morte e ressurreição. E ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. A morte é a ressurreição de Jesus em nosso favor. É a realidade que nos permite deixarmos de ser escravos do pecado, de sermos inimigos de Deus, filhos das trevas, e pertencermos a Cristo. Porque pertencem a mim. É por isso que até mesmo um copo de água é significativo. Por quê? Porque pertencemos a Ele. Porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue vertido na cruz. Porque foi por você e por mim que Ele morreu na cruz, dependurado. Foi para que eu e você possamos pertencer a Ele. Ele entregou a sua vida voluntariamente para que pudéssemos pertencer a Ele. E todos os nossos atos de serviço, ainda que insignificantes, ainda que jamais apareçam, têm importância diante dos olhos dele e receberão recompensa. Meus irmãos, pertencer a Cristo dessa forma e ter uma recompensa tão extraordinária nos aguardando é algo maravilhoso, demais. E que nós temos que glorificar a Deus por isso e entendermos que Deus nos criou dessa forma. Deus nos deu os dons que nós temos para servirmos do modo que Ele quer. Precisamos então nos contentar com o que Deus nos deu e o servirmos, certos de que Ele nos vê e nos recompensará. Meus irmãos, essa é a graça abundante de Deus para conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.